Evangelho de João, capítulo 16, nós vamos ler do primeiro verso ao 22, tá? Vamos ler então. Diz assim a palavra do Senhor. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Isto vos farão porque não conheceram o Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Um pouco e não me vereis mais, outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que é isto que nos diz, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto, um pouco? Não sabemos que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queria interrogar e disse-lhes, indagais entre vós acerca disto, que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Amém. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que o Senhor fale conosco, Pai, nesta noite. Estamos aqui diante desse trecho das Escrituras tão precioso, que já temos estudado, que vamos relembrar novamente, e pedimos que o Senhor nos ensine, nos dirija, nos edifique nessa nossa relembrança, Senhor, em Cristo Jesus, perdoando nossos pecados e nos edificando para a sua glória e para o nosso bem, Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, nós passamos aqui alguns domingos, aliás, não foi só alguns domingos, foram vários domingos do mês de janeiro e até o domingo passado, que foi o primeiro domingo do mês de fevereiro, estudando aqui sobre um tema bíblico, a prática do bem, né? E hoje, com a graça de Deus, nós estamos voltando a estudar o Evangelho de João. E nós já estudamos o último discurso de Jesus, que está aqui nesse trecho, capítulo 14, 15 e 16. Nós já estamos estudando o capítulo 16, nós já estudamos até o versículo 22, que foi o versículo que eu li com vocês, esse trecho, né? Até o versículo 22, que foi o trecho que eu li com vocês. E a semana que vem, se Deus quiser, nós vamos continuar a partir do versículo 23. Mas eu pensei que seria bem melhor nós fazermos uma revisão do capítulo 16 para nós podermos continuar, porque o que acontece é que, como passou várias semanas, né, sem nós olharmos,
é bom refrescar a memória, relembrar, para nós podermos continuar. Né? Então é isso que eu quero fazer hoje. Eu quero relembrar com vocês brevemente, né? Nós vamos tocar aqui nos pontos principais, o que nós já temos ensinado nesse trecho, do versículo 1 ao versículo 22. Então, semana que vem, se Deus quiser, nós vamos continuar, né? Já com a lembrança, né? Com a memória ativada, vamos dizer assim, pela lembrança, nós vamos lembrar desse estudo aqui, desses estudos aqui. Bem, meus irmãos, esse capítulo 16, o último capítulo, então, desse discurso do Senhor, o último discurso, o Senhor Jesus Cristo, ele está prevendo o que vai acontecer. Né? Ele está fazendo uma previsão do que vai ocorrer. Os verbos aqui, eles são no plural, normalmente, né? Você percebe aqui, tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis, futuro. Expulsar-vos-ão, futuro. Versículo 3 do capítulo 16. Isto vos farão, futuro. Mas tenho-vos dito isso, versículo 4, a fim de que quando chegar aquela hora, né? Então está falando de que vai chegar, vos lembreis. Enfim, o trecho é claramente voltado para o que vai acontecer, o que vai ocorrer. Esse capítulo, então, ele é um capítulo de profecias, ele é um capítulo de previsões que o Senhor faz, das coisas que vai acontecer. Os dois outros capítulos, capítulo 14 e capítulo 15, são capítulos que também têm as suas ênfases, né? Como nós temos dito aqui. O 14, a ênfase realmente, meus irmãos, que o Senhor, ele está no capítulo 14, ele está aqui nos trazendo, em todo esse trecho, na verdade, ele está nos trazendo consolo, mas o capítulo 14, realmente, a ênfase dele é muito na consolação. No capítulo capítulo 15, a ênfase são então ali nas instruções que o nosso Senhor ele vai dar, baseando nesses consolos que ele nos dá no capítulo 14. E o 16 são as profecias. Então, essa é a ordem, vamos dizer assim, as ênfases, né? O 14, o consolo, o 15, as exortações, e o 16, as profecias. Com tudo isso, o Senhor está fazendo o quê? O Senhor está preparando os discípulos para o que virá. Observe que essa questão do que virá está exatamente nisso que está acontecendo. Vai ocorrer uma transição muito importante na vida dos discípulos e, na verdade, em toda a história da redenção. Por quê? Porque Jesus nasceu de uma virgem, se manifestou com 30 anos de idade, chamou essas pessoas, esses discípulos, conviveu com eles por volta de 3 anos, mas agora ele vai morrer e ele vai ser sepultado, vai ressuscitar, vai passar 40 dias com eles ainda, conforme o livro de Atos, aí ele vai subir ao Pai. E nunca mais eles vão, na verdade, a partir daqui vai ter uma mudança já muito grande. Eles não vão mais conviver com Jesus como eles tinham convivido até agora. Mas era muito necessário isso acontecer, porque Jesus não veio para ficar com eles eternamente naquela situação, mas ele veio para morrer na cruz, ele veio exatamente para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que João Batista tinha falado no início do Evangelho, né? Então, irmãos, aqui está acontecendo uma transição muito importante na vida dos discípulos. Então, por isso que Jesus está preparando, ele consola, ele exorta e ele faz profecias do que vai ocorrer. E o que vai acontecer, irmãos, é que Jesus vai então consumar sua obra na cruz, vai de fato, efetivamente salvá-los. Se Jesus não morre, eles não seriam salvos, porque ele teve que pagar pelos pecados deles, né? E a partir daí, Jesus vai enviar o Espírito Santo. E essa promessa se cumpre lá em Atos capítulo 2. Quando o Espírito Santo vem, e o livro de Atos ele conta essa história, né? Vai acontecer o que está em Atos 1:8, que todo mundo aqui eu acho que sabe decorado já Atos 1:8, né? O que diz lá em Atos 1:8? Recebereis poder
descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, né? Então, Jerusalém era a cidade dos judeus, era a capital dos judeus, onde tudo começou. A primeira igreja foi fundada em Jerusalém. Mas dali ia se expandir para a Judéia, que era a província, né? E da Judéia ia chegar em Samaria, que era a outra província, e dali até os confins da terra. Isso quer dizer que o evangelho iria se expandir. Então, aqueles primeiros discípulos, os apóstolos e todos os discípulos, né, que começaram a crer ali no início da história da igreja, eles teriam a responsabilidade de começar a pregar o evangelho. O Espírito Santo iria agir através deles. Então, esse evangelho iria se expandir, o reino de Deus iria crescer, as pessoas iriam crer no evangelho, iriam, então, ser inseridas nesse reino, e isso permanece até os nossos dias. Quer dizer, nós cremos, irmãos, que esta pequenina igreja aqui, nesse bairro, um tanto assim, não tem grande importância, né? Nem o bairro, Belém não tem grande importância no cenário nacional, não é uma cidade importante, mas não da principal, por exemplo, né? Mas não importa, nós cremos que o Espírito Santo, ele chegou até nós, e essa igreja, como todas as igrejas que estão pregando o evangelho, são fruto dessa obra, e essa obra continua. Essa obra, ela vai continuar até a volta de Jesus, até entrar o último eleito, né? Até que creia o último pelo qual o Senhor Jesus morreu naquela cruz. Então, irmãos, o que Jesus está fazendo aqui é preparando os discípulos, quando ele está consolando, quando ele está exortando, consolando no capítulo 14, exortando e profetizando no capítulo 16, ele está preparando os discípulos para isso. Essa tarefa não seria nada fácil, seria uma tarefa muito difícil. Por quê, irmãos? Porque as pessoas, o mundo, e no Evangelho de João, eu já expliquei isso aqui várias vezes, no Evangelho de João, o mundo, ele é a comunidade, a humanidade caída em Adão. O mundo odeia a Deus. O mundo, porque odeia a Deus, odiou Jesus, que foi enviado por Deus. E porque odeia Jesus, vai nos odiar. Eu li com vocês hoje aqui, na leitura bíblica sequencial, o capítulo 21 de Lucas, e Jesus diz, de todos sereis odiados, né? Lá no capítulo 21. Aquele trecho do capítulo 21 é um trecho do sermão profético, que você vai encontrar no Evangelho de Marcos, também no Evangelho de Mateus, né? Que Jesus profetiza a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, e profetiza também a sua volta. Existe uma ligação. Lá no ano 70, Jesus, décadas antes, né, da destruição de Jerusalém, Jesus profetizou que Jerusalém seria destruída, que não ficaria pedra sobre pedra daquele templo muito bonito. E aconteceu. Mas Jesus ali no sermão profético, ele está falando do seu retorno e das perseguições que iriam acontecer, dos sinais, terremotos, pestes. Nós estamos, por exemplo, num tempo de pandemia. Tudo isso Jesus profetizou que iria acontecer, né? Pestes, terremotos, guerras. Vocês estão vendo agora o que está acontecendo lá na questão da Rússia e com a Europa, aquela polêmica lá que está acontecendo, que eles estão querendo invadir a Ucrânia, né? Então, todas essas coisas que a gente ouve falar, meus irmãos, essas guerras, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, tudo isso Jesus profetizou. Mas ele diz, ainda não será o fim, ainda não é o fim, né? Essas coisas, elas não estão assim, como que já, para nós marcarmos data do retorno de Jesus, porque nós não sabemos quando será, mas isso é um sinal de que ele vai voltar e de que nós estamos num tempo de peregrinação. Nossa terra não é aqui. Então, tudo que Jesus está fazendo, essa obra do Espírito expandindo a igreja, as pessoas vão perseguir a igreja, as pessoas vão odiar a igreja. Jesus está aqui, irmãos, aqui ele dá uma preparação que é para nós hoje. Nós vivemos, é claro, no outro momento histórico, no outro país, né? Mas nós vivemos no mundo dessas pessoas aqui, tão incrédulo, tão infiel a Deus, que odeia tanto a Deus como o mundo da época dele. Porque é o mesmo mundo, é o mundo caído em Adão. Então, o que Jesus está fazendo aqui é nos preparando, meus irmãos. E nesse capítulo 16,
ele então, o que ele faz aqui? Ele faz profecias dizendo o que vai acontecer. E nós já estudamos até o versículo 22, e nesse trecho aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele está falando exatamente desses sofrimentos que eles iriam passar, mas que eles não estariam sozinhos, que eles teriam a presença do Espírito Santo, e que tudo vai se encerrar, que existe um final, como existe nas histórias, né? Um final feliz, né? Mas realmente na história da redenção existe um final feliz, existe um final em que Jesus Cristo vai voltar e vai estar com seus discípulos para sempre. E é isso que Jesus está aqui, com essas profecias, ele está mostrando a dura realidade da perseguição, da morte, mas também mostrando que não é para... Lembra que ele diz lá no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar e eu vou voltar. E é isso que ele está continuando a falar aqui no capítulo 16. Então, meus irmãos, tendo dito isso, eu quero ler com vocês esse trecho, relembrando que nós já estudamos, para, como eu disse no início, refrescar nossa memória, para a semana que vem nós continuarmos o versículo 23 em diante, né? Então, acompanhe comigo aqui a nossa leitura e as nossas lembranças aqui dos pontos essenciais que nós já temos estudado nessa série. Diz assim a palavra do Senhor: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Isto vos farão porque não conheceram o Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Então veja, que Jesus aqui vai profetizando, mas ele profetiza logo o que é ruim, para que eles já saibam que não vai ser fácil. Eu já tenho até ilustrado assim, é como você preparar um soldado para a guerra, né? Você prepara um soldado para a guerra, você não dá alívio para o soldado, você não diz que as coisas vão ser fáceis, você mostra para ele que vai ser difícil. O soldado é levado lá para o mato, ele é treinado, ele tem que enfrentar situações semelhantes a de uma guerra, ele vai ser preparado para a dificuldade, porque ele tem que enfrentar dificuldade no futuro, e para que ele não se escandalize, para que ele não diga assim: olha, não fui instruído, disseram para mim que seria um mar de rosa, seria tudo fácil, eu não esperava isso. Aí ele duvide dos instrutores, abandone a luta. Não é assim. E aqui também não é assim. O Senhor Jesus Cristo, ele deixa bem claro: olha, eu estou dizendo isso para que vocês não se escandalizem, para que vocês não fiquem surpresos, pensando que seria fácil, porque não é fácil. Vão acontecer pelo menos duas coisas aqui. Primeiro, vão expulsar vocês das sinagogas, e vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Então, vai acontecer aqui uma perseguição tal que primeiro vão expulsar vocês da sinagoga. Ou seja, a sinagoga para um judeu, ela era o centro realmente da vida social de um judeu. Um judeu, ele era alguém que tinha ali, vamos dizer assim, o ponto de contato principal com toda a sociedade na sinagoga, que ali se ensinava a lei, ali tinham, enfim, eles pensavam e naturalmente debatiam sobre a lei, e tinha os mestres da lei, tinha tudo isso. Mas aqui, irmãos, nós observamos que o Senhor Jesus Cristo, ele diz: vão expulsar vocês da sinagoga, vocês vão ser colocados para fora. Isso significa que eles não seriam mais pessoas aceitas naquela sociedade. Eles perderiam muitas coisas, poderiam perder emprego, poderiam perder oportunidade, poderiam perder bens, ficariam numa situação muito difícil. É um assassinato, na verdade, de reputação. É dizer assim: olha, essas pessoas aí são perigosas e essas pessoas devem ser colocadas para fora do nosso convívio. Era um tipo de assassinato social, né? E os cristãos estão sujeitos a isso, estão sujeitos a perderem até empregos, a serem colocados para fora, a serem vistos como perigosos.
a serem difamados e as pessoas olharem para eles como seres perigosos. Até falei isso aqui de manhã. Como é que se combate isso, né? Lembrando de Pedro, obedecendo à lei de Deus e calando a boca dos adversários por uma vida que glorifique a Deus. Mas isso é um outro assunto, né? O que o Senhor Jesus Cristo está falando é apresentando exatamente que eles iriam ser perseguidos dessa forma. Mas a coisa podia piorar. Eles poderiam ser perseguidos não só socialmente, mas fisicamente. Então Jesus diz aqui: vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Ou seja, não somente expulsar da sinagoga, mas de fato matar os discípulos de Jesus. Então, não somente já prejudicaria muito a vida da pessoa se ela fosse colocada na periferia da sociedade, ou seja, a vida social dela fosse prejudicada, já era um grande prejuízo, mas aqui é a morte mesmo, é um assassinato. As pessoas iriam matá-los como pessoas perigosas e a cegueira dessas pessoas seria tão grande que quando elas matassem, elas acreditariam estar fazendo um serviço a Deus, né? Era uma sociedade religiosa. Então, por que Jesus foi morto? Porque eles achavam que estavam ofendendo a Deus? Não, na cabeça deles, como eles não amavam verdadeiramente Deus e rejeitaram o Filho de Deus, mas na mente deles eles achavam que estavam obedecendo a Deus. Mas o Deus deles não era o Deus verdadeiro, era o Deus da mente deles. Eles eram idólatras no coração. Então, a cegueira era tanta que quando eles matassem os cristãos, eles estariam pensando que faziam algo para Deus, algo bom. Isso acontece, meus irmãos, continua acontecendo. As pessoas não perseguem os cristãos se achando as pessoas perversas, malvadas. Elas muitas vezes perseguem os cristãos dando muitas razões boas para isso, achando que estão fazendo bem, por motivos religiosos, por motivos de que acham que dentro da sua religião eles estão obedecendo a Deus, ou por motivos políticos, ideológicos, porque eles acham que com aquilo eles estão fazendo coisas boas também, fazendo bem, mas tudo é engano, é loucura do pecado, né? Então, o fato é que essas pessoas vão ser expulsas da sinagoga, vão ser prejudicadas socialmente, mortas socialmente, mas também mortas fisicamente mesmo, né? Tudo isso, Jesus diz, vocês vão passar. Não se escandalizem, porque vão odiar tanto vocês que vocês vão passar por isso. E a grande loucura, vão achar até que estão servindo a Deus por isso. Eu tenho dito essas coisas a vocês, Jesus volta a falar, no versículo 3, ele diz, isto vos farão porque não conheceram o Pai nem a mim. Eles não receberam a palavra do Pai através de mim, eles não conhecem o Pai, por isso que eles estão enlouquecidos. Por isso que a cegueira é tão grande que eles vão expulsar vocês e vão matar vocês achando que estão fazendo a vontade de Deus. Que loucura é o pecado, irmãos. E é isso que acontece com o homem fora do Evangelho de Jesus. Mas Jesus diz no versículo 4, volta a dizer, eu tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito, e eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco. Eu disse isso para que vocês lembrem. Vocês lembram assim, Jesus já tinha previsto isso, nós não fomos enganados. Se Jesus não tivesse dito isso, eles diriam, quando passasse esse sofrimento, Jesus não nos alertou, fomos enganados. Mas como Jesus disse, quando passasse aquela dor, eles iriam lembrar e dizer, não, Jesus não nos enganou, e eles iriam ter fortalecido a fé na palavra de Jesus. Mas um ponto importante aqui é que eles teriam que lembrar, a lembrança do que Jesus tem dito, meus irmãos. A meditação e a constante lembrança da palavra de Jesus é que vai nos fortalecer. Nós passamos pelas perseguições agora, como era naquele tempo também, né? E as demais lutas dessa vida. Mas, irmãos, estejamos preparados. Nós não estamos aqui no mundo para odiar ninguém, nós não estamos aqui no mundo para brigar com as pessoas. Muito ao contrário, nós temos que amar as pessoas, nós temos que pregar o Evangelho a elas, nós temos que testificar a elas, mas não vamos nos iludir. O mundo não gosta, o mundo odeia a igreja, o mundo persegue a igreja, o mundo acha muitos motivos para perseguir a igreja. O diabo, ele é astuto, ele prepara um monte de gente
deixa eu incluir isso aqui até para vocês meditarem, porque, por exemplo, Pedro mostra isso, né? A questão dos cristãos terem cuidado para não escandalizarem as pessoas de maneira realmente verdadeira. Por exemplo, o diabo, ele prepara muita gente que se diz cristã, muitos ditos cristãos e ditos ministros cristãos, para que o mundo olhe para isso, veja essas pessoas praticarem as coisas mais terríveis, né? E diga assim: olha, o cristianismo é falso. O diabo prepara pessoas falsas cristãs para que elas deem munição aos ímpios para que eles digam que o cristianismo é falso, né? Foge um pouquinho do meu assunto, mas eu queria colocar isso aqui para os irmãos. Como é que nós neutralizamos isso? Já falei nessa mensagem, já falei de manhã. É nós mostrarmos o que é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo. Existe cristianismos e cristianismo no mundo, mas existe o cristianismo verdadeiro. É o cristianismo de Jesus, é o cristianismo de Cristo, dos discípulos de Cristo, da palavra de Deus, do Evangelho, das pessoas que são sal da terra, a luz do mundo. Mas essas pessoas vão ser perseguidas, irmãos. Mas não se escandalizem. Não se escandalizem. Saibam que as coisas são assim e que vocês devem confiar no Senhor e que vocês devem saber, na verdade, que estamos do lado certo, não, e vamos nos alegrar, porque isso mostra que estamos do lado certo. Não vamos nos alegrar com a perseguição em si, e nem com o fato das pessoas estarem tão endurecidas, mas no fato de que não devemos nos desesperar, não devemos nos escandalizar, mas saber que nós estamos do lado do reino de Deus, e o reino de Deus é odiado mesmo no mundo de pecado, onde existe Satanás como príncipe deste mundo, né? Mas nós estamos do lado certo e não devemos nos escandalizar. Essa é a mensagem de Jesus aqui. E um alerta dele cuidado com a falsa religião, porque ele diz aqui, muita gente vai perseguir em nome de Deus. Isso é um alerta muito sério, e eu tratei disso nas exposições um pouco, mas eu quero sempre lembrar os irmãos aqui disso, porque realmente é impressionante uma pessoa se voltar contra Deus, e se voltar contra Jesus, se voltar contra os discípulos de Jesus, em nome de Deus, em nome de Jesus, muitas vezes. Mas isso acontece, porque aquela pessoa, na verdade, o Deus dela, o Jesus dela, não é o das Escrituras, mas é da falsa religião. Mas aí Jesus continua, meus irmãos, no versículo 5, acompanhem comigo. Jesus, ele diz assim: agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Aí Jesus nota o seguinte, Jesus nota o versículo 6, mostra isso, que Jesus nota tristeza nos discípulos, né? Eu vou ler o 5 e o 6 junto. Ele diz assim: agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isto vos tenho dito, vosso coração se encheu de tristeza. É impressionante, porque os discípulos, eles estão ouvindo que Jesus vai partir, e eles ficam tão detidos no fato da partida de Jesus, da morte de Jesus, que eles não perguntam para onde Jesus vai. E aqui, irmãos, o que acontece é o seguinte, é que eles estão tão presos ao sofrimento presente, que eles não pensam que Jesus está indo para o Pai. E quando ele vai para o Pai, significa que ele venceu, né? Porque Jesus não veio para ficar aqui nesse mundo como o servo sofredor para sempre. Ele veio como um servo sofredor, aquele servo lá de Isaías, né? Mas ele veio para sofrer e para consumar aquela obra, para voltar ao Pai glorioso, como vencedor. Ele não veio para ficar como naquele estado de humilhação permanente, mas ele veio para morrer até a cruz, ser sepultado, ser humilhado ao extremo, né? Morrer por nossos pecados, mas ressuscitar, ser exaltado. Ele foi humilhado e ele foi o quê? Exaltado. E quando ele sobe ao Pai, exaltado, ele vence, ele consumou a obra, ele realmente, efetivamente salvou os discípulos na cruz do Calvário, e isso é bom para os discípulos, é consolo, é motivo de consolo, de alegria e não de tristeza. Mas eles estão tão detidos no fato da morte de Jesus, da separação física, que eles nem sequer perguntam: Senhor, para onde vais?
E Jesus repreende a eles. Jesus diz assim: por que vocês não perguntam? Por que vocês não têm essa curiosidade santa, né? E Jesus diz assim para eles: vocês estão tristes, depois de tantas palavras, depois de tantas exortações, depois de tanta consolação que eu tenho trazido, depois de eu ter dito para vocês, de eu estar explicando isso. E por que vocês estão tristes? Porque vocês estão detidos na ausência física, como nós muitas vezes, irmãos, quando nós sofremos nessa vida, nós somos levados a não pensar nos propósitos eternos de Deus. Como Paulo diz lá, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós devemos pensar mais no céu, na glória, no finalmente. Até disse aqui, né, que a história tem um final feliz, que a história da redenção ela se encerrará com a volta de Jesus, e que na verdade Jesus já venceu, já reina, né? E ele só está esperando o momento de voltar, de nos buscar. E nós devemos pensar mais nisso, nós devemos pensar na glória. Jesus aqui, ele vê o problema dos discípulos, ele repreende os discípulos, mas ele faz isso com amor. Ele faz isso com cuidado. Ele não desiste dos discípulos. É impressionante que Jesus falou já tanta coisa no capítulo 14, tantas coisas no capítulo 15. Já chegamos aqui no versículo 5 do capítulo 16, e eles estão tristes. E Jesus, como paciente professor, não desiste deles. O que Jesus faz? Jesus faz 3 coisas. Lembra? Eu falei para vocês já nas exposições. Primeiro, Jesus repreende a eles. Segundo, Jesus lhes dá mais instruções sobre esses assuntos. E terceiro, Jesus fala do futuro glorioso, né? E aí nós temos então essas 3 formas que Jesus lida com essa fraqueza dos discípulos. Jesus repreende, instrui e fala do futuro. E todo o texto aqui, na verdade, está falando do futuro, né? Mas a ênfase vai aumentar no futuro mais adiante. O que ele faz? Então, primeiro repreende e depois instrui. Em toda a instrução que ele dá, a partir do versículo 7, quando ele diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Em toda essa instrução, qual é a pessoa bendita que aparece aqui, que Jesus fala muito dessa pessoa? Quem é? Quem é que lembra? Pergunta para os alunos aí. Quem é que lembra? Espírito Santo. Ele fala o tempo todo do Espírito Santo. As 3 pessoas da Trindade, né, meus irmãos? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Quem foi que enviou o Filho? O Pai, para morrer por nós na cruz. Os que ele elegeu eternamente. Mas quem é que envia o Espírito Santo, que nos convence, que nos converte, que nos dá fé, que nos leva ao Filho, para nós crermos no Filho, e pelo Filho nós conhecemos o Pai? Quem é? É o Espírito Santo. E quem envia esse Espírito Santo? É o Pai e o Filho. Mas o Espírito Santo só vem como resultado da obra do Filho. O Filho, ele teve que morrer na cruz para que nós tenhamos o Espírito Santo. Hoje nós estamos aqui, meus irmãos, né? O que é que acontece em cada culto da igreja? Jesus diz que o culto, ele é em espírito e em verdade. O que acontece no culto? O pastor prega a palavra, expõe as escrituras para um povo que quer ouvir, porque são discípulos de Cristo, são ovelhas de Jesus. Então nós temos aqui que esse pastor, chamado por Deus, ministro do Evangelho, quando ele é verdadeiramente ministro do Evangelho, ele vai pregar a verdade movido pelo Espírito Santo, e as pessoas vão ouvir a palavra também movidas pelo Espírito Santo. Então quem opera no culto, nós falamos também hoje aqui de manhã na classe de novos membros, quem continua movendo o nosso coração em toda a nossa caminhada cristã é o Espírito Santo. Jesus nos chama de Consolador, várias vezes aqui nesse último discurso. E Consolador, ou no original, Paráclito, é aquela pessoa que fica do lado, auxiliando, ajudando, né? Então é isso que o Espírito Santo faz por nós. Ele nos defende, ele é como advogado que nos defende, ele nos auxilia, ele nos instrui, ele é o nosso companheiro, ele é o nosso melhor amigo. O Pai e o Filho, nós adoramos ao Pai por meio do Filho,
nós adoramos na direção do Espírito Santo, nós conhecemos a Deus, nós adoramos ao Senhor. Então, esse Espírito está conosco aqui, e é por isso que Jesus diz: é muito conveniente para vocês que eu vá, é muito conveniente para vocês que eu sofra, é muito conveniente para vocês que eu morra naquela cruz. Vocês não estão olhando a história toda, vocês estão olhando só uma parte da história, vocês estão olhando só o sofrimento, mas vocês têm que olhar, ter uma visão mais alargada, vocês têm que entender que eu morrendo, o Espírito vem. Olha o que ele diz aqui então no versículo 7: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vou-lhe enviarei. Então é muito conveniente, é muito útil, é para a alegria de vocês, não é para a tristeza de vocês, meus discípulos. Olha só como Jesus, né? Ele está para morrer na cruz. É só Jesus mesmo, né, irmãos? Ele está para morrer na cruz. Ele vai para o jardim do Getsemane, onde ele vai antever as dores e os sofrimentos da cruz. Ele vai orar naquela grande oração que ele faz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Ele sabe o que ele vai sofrer, mas ele ama tanto os discípulos que diz assim: olha, eu tenho que sofrer, eu tenho que morrer, eu tenho que perecer ali na cruz, né? Morrer, eu tenho que carregar a ira que era para vocês, eu vou assumir o pecado de vocês, eu que nunca pequei, eu que fui o Cordeiro perfeito, mas eu vou dar minha vida santa e justa, eu que sou Deus homem, para que vocês não morram, para que vocês tenham o Espírito Santo, para que vocês tenham conhecimento de Deus, para que vocês tenham a presença contínua de Deus aqui nessa vida já, e vivam com Ele para sempre na eternidade. Jesus está falando isso para eles, falando isso para nós, irmãos. Nós vivemos num mundo difícil, mas Jesus está dizendo... Lembra que ele diz de novo no capítulo 14, lembra? Não se turbem, é conveniente, meditem nessas coisas, não fiquem com o pensamento de vocês só aqui nas dores, no sofrimento, nas lutas de vocês, mas pensem que eu morro na cruz por vocês, para o bem de vocês, para a conveniência, para o que é conveniente a vocês, útil a vocês. Então, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem. Mas quando eu for, eu vou enviar. E ele enviou no Pentecostes, lá em Atos 2. Naquela grande festa, né? Que Deus instituiu lá no Antigo Testamento do Pentecostes. É a festa exatamente que, no programa de Deus, na determinação do Senhor, viria o Espírito Santo. E aí, meus irmãos, nós temos que Jesus diz que o Espírito Santo vai fazer uma obra neste mundo. E a obra dele é uma obra aqui que ele destaca, pelo menos... em 3 aspectos aqui que eu gostaria de mencionar com os irmãos agora. É uma obra, primeiro, em relação ao mundo, é uma obra, e também, em segundo lugar, em relação aos discípulos. Vamos ver aqui então. Ele diz: e quando ele vier, versículo 8, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Irmãos, aqui ele diz: olhe, o Espírito Santo tem primeiro um trabalho no mundo. O Espírito Santo, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque o que aconteceu aqui, irmãos? Quando Jesus se manifestou, o mundo que era representado por quem? O mundo ali, que é essa sociedade, a humanidade caída em Adão, alienada de Deus, incrédula, o mundo era representado ali pelos judeus e pelos romanos. E os judeus que ouviram a palavra de Jesus, especialmente ali a liderança religiosa, disseram assim: Jesus é uma fraude, Jesus é um falso Messias. Eles não creram em Jesus, eles foram incrédulos. Em segundo lugar, meus irmãos, eles mataram Jesus acreditando que estavam fazendo o que é justo. Se Jesus é um falso Messias, ele é um perigo, ele é uma fraude, ele deve morrer.
E quando eles matam Jesus, eles matam achando que estão fazendo justiça. Em terceiro lugar, eles acham que isso é agradável a Deus, que isso passa no juízo divino, né? Que no dia do juízo eles vão ser vistos como tendo feito um ato bom, que no juízo de Deus, que no tribunal divino, Deus está provando aquilo. Mas Jesus diz, não é verdade. O Espírito Santo ele vai vir exatamente para condenar o mundo, para dizer que o mundo é criminoso porque matou um inocente. O mundo será convencido do pecado. Qual é o pecado do mundo? A incredulidade, por considerar Jesus um falso Messias. Vai dizer para o mundo, porque quando o Espírito Santo vier, o Espírito Santo vai vir sobre a igreja como resultado da obra do Messias morrendo na cruz e mostrando que Jesus não é um falso Messias, que Jesus é o verdadeiro Messias. Portanto, o Espírito vai testificar nisso e pelo próprio testemunho da igreja que o mundo é incrédulo, pecador. Que o mundo foi injusto, mas que a justiça não está do lado do mundo, a justiça está do lado de Jesus. Que Jesus era o verdadeiro Messias, que a justiça estava do lado dele. E vai também convencer o mundo do juízo, ou seja, que eles não estão absolvidos no tribunal divino, mas ao contrário, estão condenados. Jesus vai dizer assim, do pecado porque não creem em mim. Qual é o pecado do mundo? A incredulidade. Da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Esse ato dele de voltar para o Pai, e o Pai recebendo a ele depois da ressurreição dele, lembra? Significa que o Pai está dizendo, ele é realmente o Messias, enviado por mim, portanto a justiça está do lado dele. Os homens que o mataram é que são injustos. E do juízo, versículo 11, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quando Jesus morre na cruz, aquilo é o fim de Satanás, do príncipe do mundo. Deus já tinha profetizado lá em Gênesis 3,15 que esse filho de Deus, filho da mulher também, descendente da mulher, o filho do homem, pisaria na cabeça de Satanás, da serpente. Portanto, aqui o Senhor está dizendo que o Espírito Santo vem para mostrar que o príncipe do mundo, aquele que está, digamos assim, energizando, que está movendo, enganando, mentindo o mundo incrédulo e colocando o mundo contra Jesus, ele, que é o príncipe deles, foi condenado na cruz. E essa condenação se consumará quando Jesus voltar, porque Jesus vai destruir, vai lançar esse inimigo para sempre na condenação eterna. E aqueles que seguem a ele, aqueles que creem nele, aqueles que ouvem as mentiras dele, vão ser condenados. O príncipe deste mundo já está julgado, já está condenado, e aqueles que seguem a ele serão condenados também. No tribunal divino, aqueles que rejeitam Jesus não são justificados, ao contrário, são condenados. E Jesus disse que o Espírito Santo vai mostrar isso quando ele vier, através da igreja, através dos discípulos, porque os discípulos vão testemunhar. Então, o primeiro trabalho do Espírito Santo é no mundo, que Jesus destaca aqui. Mas não é o primeiro trabalho no sentido, digamos assim, o principal, mas que Jesus destaca aqui, porque na verdade o principal é nos próprios discípulos, né? O Espírito Santo ele vem para exatamente morar, viver, converter, santificar aqueles que o Pai mandou Jesus salvar. Agora, note aqui, meus irmãos, a ênfase aqui é acusatória, ou seja, o Espírito Santo vem acusar, é como um promotor de justiça que acusa o réu, mas também tem um lado de que muitos vão ser convencidos. Você lembra de Paulo? Você lembra que Paulo também achava que Jesus era um falso Messias? Você lembra que Paulo achava que os cristãos tinham que morrer e que estava lá na morte do primeiro mártir da igreja, Estevão? Você lembra que Paulo, ele achava que estava bem diante do juízo de Deus, do tribunal divino? Você lembra disso? Mas o Espírito Santo veio, convenceu Paulo de que ele era um incrédulo, de que ele estava desprezando o verdadeiro Messias. Ele viu o Messias no caminho, né? Na estrada de Damasco. Ele creu em Jesus. Ele se arrependeu dos seus pecados.
Ele foi convencido do pecado. Ele foi convencido da justiça de Jesus, que Jesus é o verdadeiro Messias. E ele, então, foi justificado diante do tribunal divino, não pelas obras dele, mas pela justiça desse Jesus, que ele tanto desprezou, mas que ele foi salvo pelo sangue dele, como todos aqueles que creem em Jesus. Então aqui existe uma obra também de regeneração, de convencimento. O Espírito Santo ele acusa, mas a muitos ele vai convencer salvificamente. Ele vai dar fé, ele vai converter, ele vai trazer arrependimento. Mas aí Jesus continua, meus irmãos. Jesus diz no versículo 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Tem muita coisa que eu gostaria de falar para vocês. Ele diz que eu tenho para dizer, mas ainda não é o tempo. Vocês ainda não podem suportar. Aqui está falando da maturidade, né? Você não dá uma feijoada que nós comemos hoje para um bebezinho, né? Você dá leite. Você alimenta de acordo com a idade. Então aqui Jesus está dizendo aqui que existe a maturidade. Então ele vai alimentando os discípulos de acordo com a maturidade deles. Eles ainda não estavam prontos para receber aquela palavra. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas aí ele fala de novo no Espírito Santo. Aqui ele está instruindo, irmãos, e a instrução é sempre sobre o Espírito Santo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo, então, em segundo lugar, ele vai agir nos discípulos. Então, primeiro, ele age no mundo. Segundo, ele age nos discípulos. E o que ele faz no caso específico dos discípulos? Ele os guia à verdade, toda a verdade. Toda a verdade sobre o quê? Na verdade, não é sobre o quê, mas sobre quem? Sobre Jesus. Jesus vai dizer no versículo 14 que ele glorificará a Jesus. Portanto, a mensagem do Espírito Santo, essa toda a verdade, é a mensagem de Jesus. Toda a verdade que vai ser registrada pelo Espírito Santo está neste livro, na Bíblia, e especialmente está se enfatizando aqui o Novo Testamento, que ainda nem tinha sido escrito aqui nessa época, mas que o Espírito Santo viria sobre aqueles apóstolos e eles eles escreveriam a Bíblia, o Novo Testamento, ou seriam pessoas influenciadas por eles escreveriam. Por trás de tudo isso estava o Espírito Santo. Esse Espírito guiaria em toda a verdade. Ele é o Espírito da verdade. Ele não falaria de si mesmo, não significando que ele não é Deus, ele é Deus, mas ele fala o que ele ouve do Pai, do Filho, porque há uma plena harmonia nas três pessoas da Trindade. É a mesma palavra, a palavra do Espírito sobre Jesus, é a palavra do Pai também, é a mesma palavra de Deus. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Tudo isso está registrado no Novo Testamento. O Novo Testamento nós temos, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. O Espírito Santo registrou na Bíblia, a mensagem da Bíblia é Jesus, mas especialmente o Novo Testamento. Nós temos nós temos os 4 evangelhos que falam da vida de Jesus. Nós temos Atos dos Apóstolos que falam do cumprimento da vinda do Espírito Santo e da expansão da igreja. Nós temos as cartas apostólicas, que são cartas que explicam e que aplicam, né, e que trazem aplicações e implicações sobre Jesus. E nós temos o Apocalipse, que a ênfase é as coisas que virão, aquilo que há de vir. A ênfase do Apocalipse são as profecias, né? Ainda que as profecias estejam em outras partes do Novo Testamento. Mas aqui Jesus está falando do Novo Testamento. Aqui Jesus está falando que o Espírito Santo iria registrar a verdade sobre Jesus através daqueles apóstolos no Novo Testamento. Ele já tinha feito isso no Antigo Testamento. No Antigo Testamento ele era uma promessa. Jesus ainda não tinha vindo, mas no Novo Testamento não. É o Espírito Santo mostrando que ele veio, que ele é o Messias, que ele é o Salvador, que todos devem crer nele. Então, meus irmãos, Jesus está dizendo que o Espírito Santo vai agir em nós e que o Espírito Santo iria nos dar a Bíblia, e ele realmente fez isso. Nós temos esse livro aqui, esse é o livro do Espírito Santo. O Novo Testamento é o livro do Espírito Santo, como o Antigo Testamento também.
Nós temos, portanto, esse benefício, o Espírito Santo age em nós e nos guia na verdade e nos orienta nas Escrituras e nos leva a Jesus. Ele está fazendo conosco isso o tempo todo. Ele está fazendo, cremos aqui com a nossa igreja e com todas as igrejas fiéis ao redor do mundo. Ele está conduzindo o seu povo, ele está testificando ao mundo, acusando o mundo, mas ele está santificando, fortalecendo, instruindo a igreja sobre Jesus. Mas há uma terceira obra aqui, irmãos, do Espírito Santo, que Jesus fala no versículo 14, e que, na verdade, todas essas outras obras que ele fala, tanto testificar contra o mundo, quanto guiar a igreja na verdade das Escrituras sobre Jesus, resulta nisso. Quem o Espírito está glorificando? Versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ele há de receber a palavra de Jesus, a palavra do Pai, a verdade sobre quem Jesus é. A mensagem do Espírito Santo, a missão do Espírito Santo é apontar para Jesus. Portanto, aonde o Espírito Santo está, Jesus está sendo pregado, Jesus está sendo glorificado. E nisso, o Pai está sendo glorificado em Jesus. Deus está sendo glorificado. E, num certo sentido, a Trindade está sendo glorificada. Porque é obra... Vemos as três pessoas da Trindade aqui em plena harmonia, trabalhando pela nossa salvação. O Pai enviando o Filho morrendo por nós na cruz. E, posteriormente, o Pai e o Filho enviando o Espírito para que o Espírito Santo testifique contra o mundo e traga a igreja inteira, na verdade, melhor dizendo, instrua, guie a igreja no conhecimento da verdade a respeito de quem? De Jesus. O Espírito Santo glorifica Jesus. O Espírito Santo aponta para Jesus. Aonde o Espírito Santo está agindo, quem está sendo pregado? Jesus. Está sendo dito que a redenção, a salvação está em Jesus. Então, irmãos, observe que essas instruções que Jesus nos dá aqui, elas são instruções em que Jesus ele está procurando animar, consolar os discípulos que estavam tristes, dizendo assim: não fiquem tristes, vejam, vocês vão ter o Espírito Santo que vai mostrar que eu sou a verdade, que vocês estão do lado certo, vocês estão do lado da justiça. Não fiquem tristes, porque vocês não vão ser deixados sozinhos, vocês vão ser guiados em toda a verdade. E não fiquem tristes, porque eu não estou morrendo, não vai ser a minha destruição, não vai ser o meu fim, vai ser a minha glorificação. Porque, irmãos, hoje nós falamos da cruz com tristeza. Hoje, nós não falamos da cruz com tristeza, nós falamos da cruz com alegria. Porque nós louvamos a Deus pela cruz, porque foi na cruz que o Senhor nos salvou. A cruz glorifica Jesus, a cruz é a glorificação de Jesus. Claro que ele não ficou na cruz, claro que ele não ficou na sepultura, mas tudo aquilo significa que ele morreu, que ele sofreu por nós. É evidente que ele ressuscitou, mas a ressurreição, a glorificação dele, mostra que o que ele fez na cruz nos salvou. Que ele teve que morrer por nossos pecados. Portanto, o Espírito Santo glorifica Jesus em tudo isso, o Espírito Santo aponta para Jesus. Jesus está dizendo aqui: não fiquem tristes, porque eu vou morrer, porque isso tudo é para o bem de vocês, isso significa a minha exaltação. Vocês tinham que estar alegres, não tristes. E a mesma coisa nós hoje, irmãos, tudo está contribuindo para a glória de Deus, para o bem da igreja. Tudo que acontece no mundo está contribuindo, a providência, a criação, a providência e a redenção, tudo vai desembocar, vai resultar numa coisa só: a glória de Deus em Cristo, no bem da igreja. Entende? Nós vamos reinar com Jesus. O Senhor é o Rei. Nós vamos estar com Ele no novo céu e na nova terra. Jesus está dizendo: não se turbem, não fiquem tristes. Mas ele encerra ainda, dando mais uma antevisão, do futuro. Jesus diz assim: olha, pensem que
vocês vão me ver de novo. Olha o que ele diz aqui no versículo 15. Aliás, 16. Um pouco e não me vereis mais. E não me vereis. E outra vez um pouco, ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que é isto que nos diz um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai? Jesus já tinha dito: vocês vão me ver de novo. Mais atrás um pouco no discurso. Eu disse para vocês, quando Jesus fala aqui nesse discurso do retorno dele, pode ter 3 significados. Primeiro, o retorno dele na ressurreição, que eles iriam ver Jesus de novo vivo, dentre os mortos. Segundo, o retorno dele no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Jesus entre nós, no seu Espírito. E terceiro, o retorno dele no final dos tempos, quando ele vem estabelecer o novo céu e nova terra. Então sempre é um desses significados. Só que normalmente, na verdade, os 3 estão incluídos, Mas aqui nós podemos crer, eu sou da opinião com aqueles que entendem que aqui a ênfase é no Espírito Santo, porque Jesus tinha acabado de falar muito no Espírito Santo. Então Jesus está dizendo aqui: olha, vocês vão me ver de novo, eu vou estar com vocês não vão ficar sozinhos, vocês vão me ver no Espírito Santo. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco todos os dias, presente conosco, andando conosco, falando conosco, consolando, animando, fortalecendo, pelo Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos, irmãos. E isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está consolando, Jesus está dizendo assim: olha, vocês vão deixar de me ver aqui, eu vou morrer. É muito triste isso para vocês, é verdade. A morte sempre é triste. Mas vocês vão me ver de novo. Não é o fim. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e vereis. Os discípulos não entendem isso. E eles não perguntam logo para Jesus. Eles ficam ali cochichando um com o outro, dizendo: o que é isso? O que significa isso? Por algum motivo eles não perguntaram. Deviam ter perguntado, Como Jesus já disse que eles deviam ter perguntado. Mas Jesus, mais uma vez, na sua misericórdia, explica melhor. Versículo 18. Aliás, versículo 17 eu vou ler. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que é isso que nos diz um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai? Aí Jesus fala no versículo 18: diziam, pois, que quer dizer isso um pouco? Não sabemos o que diz. Aí no versículo 19, então, ele fala: conheceu, pois, Jesus que o queria interrogar e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto, que disse um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Aí Jesus usa uma ilustração tão bonita, meus irmãos, da mulher que está para dar à luz. Jesus diz assim: na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Antes de eu falar aqui do exemplo, veja que Jesus coloca o quadro, Vocês vão chorar, vocês vão lamentar, porque eu vou morrer, e a morte é triste. Enquanto isso, o mundo vai estar fazendo festa, o mundo vai estar se alegrando, o mundo vai estar dizendo: morreu esse falso Messias. Eles vão se alegrar. Mas a vossa tristeza, vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A tristeza cristã é momentânea e se transformará em alegria. Aí Jesus dá a ilustração da mulher grávida. Jesus diz no versículo 21, a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Jesus está dizendo assim, quando a mulher, ele usa essa comparação, quando a mulher ela está para dar à luz, e ela sente então a dor do parto, ela sabe que chegou a hora do sofrimento, ela sabe que chegou a hora da terrível dor, e ela sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Ela diz, a criança vai nascer, e eu vou sofrer.
E ela se entristece muito com a dor que ela vai ter que passar naquele momento. Mas então, o que acontece? Nasce a criança. E depois de ter dado à luz, já não se lembra. Esquece aquela aflição que ela teve no momento. Esquece tudo. Já não se lembra. Por quê? Pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Quando ela tem o seu bebezinho no colo, ela não lembra que aquele mesmo bebezinho foi que causou a dor. Aquele mesmo bebê causou aflição. Na hora que ele teve que nascer, foi muito dolorido. Mas agora ela tem tanto prazer nele, tanta alegria nele, que aquilo ela nem lembra mais. Assim, Jesus diz, vai acontecer com vocês. A cruz hoje é motivo de sofrimento, é motivo de dor, é motivo de choro e lamento. Mas essa mesma cruz, a exemplo do bebezinho, que foi motivo de dor, a cruz se transformará no motivo de alegria. Porque vocês vão me ver de novo por causa da cruz. Porque eu virei a vocês novamente pelo meu Espírito por causa da cruz. Lembra que ele tinha dito no versículo 7? Todavia, digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, se eu não morrer, o Consolador não virá. Mas quando eu for, eu vou lhe enviar. A cruz hoje é motivo da nossa alegria, porque por causa da cruz, o Espírito Santo está aqui conosco. O Espírito Santo nos converteu. O Espírito Santo, Jesus está conosco no seu Espírito Santo. Ele é o nosso companheiro de todos os dias pelo Espírito Santo. Mas, meus irmãos, aqui está incluído também, sem dúvida, as outras duas formas do retorno de Jesus. Quando eles viram Jesus vivo, vocês conhecem os evangelhos, né? Eles ficaram alegres. E eles, quando receberam o Espírito Santo, eles ficaram ousados e alegres. Lembra lá de Atos 2, né? Ninguém mais colocava medo neles. Eles enfrentavam até as autoridades hostis. Mas um dia, essa alegria será plena. Quando eles viram Jesus, eles ficaram alegres. Quando eles receberam o Espírito, eles ficaram alegres. Mas essa alegria vai como que chegar ao máximo, vai explodir quando ele voltar. O que diz lá em Apocalipse? Que ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. No céu não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter sofrimento. Vai ter a santa alegria na presença do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ver a face de Deus na face de Jesus. Nós vamos ver a glória de Deus na face do Senhor Jesus Cristo. E lá nós nos alegraremos para toda a eternidade nele, para sempre. No novo céu, na nova terra. Meus irmãos, o que Jesus está fazendo aqui é olhando para eles e dizendo assim: não fiquem tristes. E o que Jesus está dizendo para nós hoje à noite é a mesmíssima coisa. Não fiquem tristes. Sim, aqui é um vale de lágrimas. Aqui existe a morte, dor e sofrimento. Aqui nós choramos. Mas chore consoladamente. Quando você tiver que chorar. Quando você perder alguém, claro que você vai chorar. Mas chore consoladamente. Por quê? Porque pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. A alegria, a tristeza do cristão, ela é momentânea, passageira, mas a alegria é eterna. A alegria do mundo, ela é uma alegria tola. Na verdade, não é alegria verdadeira, é um prazer tolo, louco, e que passará logo, logo. Como alguém disse, todo o céu que um ímpio pode ter é só aqui, porque saiu daqui é o inferno. E todo o inferno que um cristão pode ter é só aqui, porque depois é o céu. A glória vindoura, meus irmãos, o fato de que Jesus está conosco e de que um dia nós vamos vê-lo face a face deve nos alegrar continuamente, deve nos animar. E é isso que Jesus está dizendo: vão e preguem, vão e sofram, sejam expulsos das sinagogas, morram se for preciso, mas estejam firmes
porque a nossa alegria está em Cristo Jesus. A sua alegria, nossa alegria está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que sejamos consolados hoje à noite. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos pedir que Ele nos abençoe cada vez mais. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos hoje à noite, é grande alegria que dizemos isso, voltar a esse texto tão maravilhoso de João 16, repisar aqui essas coisas, relembrar, e que o Senhor possa enraizar essas verdades no nosso coração, nos alegrar na palavra, e a partir da semana que vem, se assim o Senhor permitir, queremos continuar estudando esse texto, e que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo, para que conheçamos, amemos e nos consolemos cada vez mais no nosso amado Jesus Cristo, nosso Salvador e o nosso Redentor. Muito obrigado, Pai Celestial, por Jesus. Muito obrigado pelo seu Santo Espírito que nos leva a Jesus e nos leva a conhecer o Senhor em Jesus. Oramos assim em Cristo e agradecemos. Amém.